Os irmãos, semana que vem, nós iniciaremos mais uma série de exposições. Nós iniciaremos mais uma série de pregações. E dessa vez, nós exporemos as 7 cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Nós nos concentraremos algumas semanas na exposição daquelas cartas de Jesus Cristo às igrejas que estão lá em Apocalipse, as 7 igrejas da região da Ásia Menor. Considerando, claro, que possivelmente nós somos a igreja dos últimos tempos. O objetivo dessa exposição, queridos, será justamente compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, tanto como indivíduos, como principalmente como igreja, como povo do Senhor. Porém, queridos, antes de nós iniciarmos essa exposição, talvez seja interessante nós conversarmos justamente um pouco sobre este tema, sobre a vontade de Deus, a fim de que nós possamos adentrar nesta série com a compreensão acerca dos direcionamentos que receberemos do próprio Senhor a partir da semana que vem. Queridos, eu quero ressaltar mais uma vez, nós somos a igreja dos últimos tempos e devemos estar cientes disso. Ainda que o Senhor não volte na nossa geração, ainda que o Senhor não volte na próxima geração e nem na outra, nós somos a igreja dos últimos tempos. E por isso, nós precisamos urgentemente compreender qual a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Principalmente em dias que cada vez mais nós temos visto catástrofes, doenças, guerras e rumores de guerra, e principalmente nos dias em que nós temos cada vez mais visto o amor de muitos se esfriando, certo? Então hoje nós conversaremos um pouco sobre o tema vontade de Deus, sob a luz do texto de Romanos capítulo 12, dos versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, queridos. Amado Deus, nós temos diante dos nossos olhos tua santa palavra, e por isso, Senhor, somos gratos. O que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor venha até nós, que o Senhor fira o nosso coração, que o Senhor fale conosco e nos desperte acerca das tuas verdades, já reveladas nas tuas escrituras. Fala conosco, Senhor, de um modo extraordinário, trazendo a nós, através da tua palavra, transformação, segundo o que nós precisamos, segundo o que nós necessitamos. É no nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém. Queridos irmãos, trago como título da mensagem, uma mensagem sobre a vontade de Deus. Até porque certamente nós já ouvimos da seguinte forma por aí as pessoas nos falarem, alguns pastores, no meio evangélico nós já ouvimos: Deus tem um propósito, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade maravilhosa para a sua vida. Você já deve ter ouvido isso. Nós devemos ter ouvido que Deus tem um plano para a nossa vida. Nós já devemos ter ouvido também: você tem que descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que buscar conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ao que eu te pergunto: você já descobriu a vontade de Deus?
para a sua vida? Vou além. Será que Deus tem uma vontade específica para a sua vida, para a minha vida, para nós como indivíduos inseridos no corpo de Cristo? A resposta, claro, é fato que Deus tem um propósito para os seus filhos. Propósito de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que justamente são chamados segundo o seu propósito, serem refeitos, reformados à imagem de Cristo. Portanto, nós devemos sim buscar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, mas nós precisamos entender que Deus não tem uma vontade específica para a minha vida, como indivíduo. Como assim? Querido, isso que é chamado no meio evangélico de vontade de Deus, está muito relacionado a desejos, a vocações, a habilidades, a aptidões. Por exemplo, quando nós falamos de chamado ministerial, nós falamos que Deus tem a vontade que, por exemplo, César seja pastor, mas isso não é o que nós conhecemos biblicamente como vontade de Deus. Ao contrário, Deus vocaciona o César, mas Deus não tem a vontade que o César seja. Ou seja, a minha vocação, a minha aptidão, o meu chamado, o meu propósito, não é a vontade de Deus para a minha vida. Por quê, queridos? Porque vontade de Deus é algo mais profundo, é algo que vai além de vocações e habilidades humanas. Vontade, queridos, é algo que parte da natureza, da expressão de um próprio ser. Portanto, se nós estamos falando de vontade de Deus, nós estamos falando de algo que parte da própria natureza e do ser de Deus, que não pode ser desviado nem para a direita e nem para a esquerda, porque é de Deus, vem de Deus e representa o ser de Deus. De modo, queridos, que quando nós olhamos para as Escrituras, e eu já falei sobre isso algumas vezes, nós enxergamos dois tipos, duas qualidades, duas possíveis vontades de Deus. A primeira delas, a vontade decretiva, aquela que diz respeito aos decretos de Deus, aquilo que Deus fala, haja e haverá, aquilo que Deus fala, aconteça e acontecerá. A vontade decretiva de Deus, essa acontece porque Deus decretou, porque Deus em sua soberania estabeleceu, porque Deus, na imutabilidade dos seus planos, Ele estabeleceu e disse que assim seria. Um segundo tipo de vontade de Deus que nós vemos nas Escrituras, não somente a decretiva, mas a preceptiva. Decretiva, decretos de Deus, aqueles que acontecem. Preceptiva, diz respeito a preceitos, diz respeito à moralidade de Deus, que é a régua segundo a qual Deus espera que aqueles a quem Ele criou siga como mandamento. Então aí nós temos os mandamentos, nós temos as ordenanças, nós temos os preceitos, nós temos a lei, nós temos o evangelho, nós temos vontade preceptiva de Deus, a moral de Deus estabelecida para que sua criação, suas criaturas a cumpram. E quando nós olhamos aqui, queridos, para este texto de Romanos capítulo 12, especialmente no verso 2, nós temos Paulo falando a respeito do quê? De qual deve ser a conduta do cristão, a fim de que ele possa experimentar, ou seja, ter a experiência de viver uma vida toda
para a glória de Deus, ou seja, de caminhar verdadeiramente em obediência a Deus. Portanto, em Romanos 12:2 estamos vendo Paulo falar daquilo que nós chamamos de vontade preceptiva de Deus. Paulo não está falando de uma vontade específica. Paulo não está falando de algo que Deus tem guardado como um tesouro para cada um dos seus filhos, para que estes conheçam conforme vão obedecendo. Não, Paulo está falando de um tipo de vida transformado pelo Espírito Santo, que torna possível que este filho de Deus, este crente, venha se tornar obediente a Ele, como deve ser feito. Paulo está declarando, queridos, que o crente, que segundo ele mesmo diz alguns capítulos atrás, capítulo 7 de Romanos, que continua pecador, mesmo depois de se converter, ele somente poderá viver em obediência a Deus, se viver a partir de uma profunda compreensão de quem ele era antes de ser alcançado por Cristo, e de quem ele se tornou, por causa da graça que o alcançou. O que nós temos aqui neste capítulo 12 da carta aos Romanos, é uma instrução de Paulo, muito semelhante à que ele nos dá em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17, onde ele diz estas palavras: portanto, tenham cuidado como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, porque os dias são maus, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. A diferença é que lá em Efésios, Paulo fala da busca pela compreensão da vontade de Cristo, para que seja possível viver em sabedoria. Enquanto que aqui em Romanos, Paulo fala a respeito desse viver com sabedoria, que é a experiência de viver em obediência a Deus, como uma consequência da obra da graça de Deus na vida de cada cristão. Sem a graça não existe obediência. Portanto, para descobrirmos qual a vontade de Deus para as nossas vidas, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que Cristo precisou morrer no nosso lugar, justamente porque nós não fomos capazes de viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Para viver a vontade de Deus, antes é preciso compreender que somos incapazes de experimentar a vontade de Deus. De modo que somente no momento em que nós conseguirmos entender o quão dependentes nós somos da obra de Cristo, aí sim nós passaremos a receber do próprio Deus capacidade para viver a sua vontade. Analisemos no texto aqui algumas características desta vontade de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é boa. Diz o texto de Romanos 12 no verso 2, a vontade de Deus é boa. E de cara nós temos que entender que a vontade de Deus é boa porque ela parte de um Deus bom. Ela é da natureza de um Deus que é infinitamente bom em todo o seu ser. De um Deus em quem não há disposição para o mal. Portanto, queridos, a vontade de Deus, preste atenção nisso, é a expressão diametralmente oposta daquilo que nós conhecemos como pecado, que é o mal moral. É impossível, meus irmãos, que Deus faça o mal, mas o mal existe, Deus permitiu que o mal entrasse no mundo, e o mal entrou por causa justamente do pecado, da desobediência. Então nós podemos entender logo de cara, que cumprir com a vontade de Deus, consiste justamente em viver toda uma vida evitando o pecado, fugindo do pecado, lutando contra o pecado. E isso, queridos, essa disposição em lutar, em viver pelo Espírito e também andar pelo Espírito, é algo que Deus considera como bom. A vontade de Deus, meus irmãos, em primeiro lugar, ela é boa. Segundo,
A vontade de Deus é agradável. Não somente a vontade de Deus é boa, mas fazer, cumprir com a vontade de Deus. Como o texto diz, experimentar qual a vontade de Deus é algo bom. Porque é andar alinhado com os planos originais daquele que nos formou segundo a sua imagem. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, e quando nós entendemos, a partir do Evangelho, que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, recebendo, portanto, uma nova mente, um novo coração, um novo modo de agir e de pensar, quando nós compreendemos isso, nós também entendemos que o que Deus fez em nós, essa obra de salvação, não diz respeito apenas a nos livrar da condenação do inferno, mas diz respeito também a que voltemos a caminhar segundo os propósitos para os quais Deus nos criou. Então, queridos, nós temos que pensar da seguinte forma: tinha um plano, nos desviamos do plano. A obra de Cristo na cruz é o realinhamento deste plano, é a reconstrução deste plano de uma forma definitiva. Portanto, quando nós pensamos em cumprir com a vontade de Deus, nós estamos falando de algo que é agradável, porque se trata de andar em conformidade com o caráter do próprio Deus, com o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, caráter esse com o qual nós fomos criados, mas que pela ocasião do pecado, nós nos distanciamos dele, e deixamos de fazer aquilo que Deus espera. Queridos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam do Senhor uma mente renovada, passam então, por ocasião da conversão, a se deleitar, a ter prazer em oferecer uma vida agradável a Deus, em oferecer um viver separado para Deus, em oferecer todo um modo de caminhar, no qual este crente não vai se orgulhar de si mesmo, mas vai se gloriar em Cristo, que o fez nova criatura, e vai dizer: por causa do meu Senhor, eu sou agradável a Deus, a minha vida agrada a Deus. Portanto, queridos, em segundo lugar, a vontade de Deus também é agradável. Ela é agradável a Deus, que espera que nós a cumpramos, mas não só, ela também é agradável ao homem de Deus, aquele que recebeu de Deus a capacidade para se enxergar como um pecador miserável, e pela fé se arrepender e caminhar passos de obediência na direção da vontade do Senhor. Em terceiro lugar, queridos, temos no texto que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável, e a vontade de Deus é perfeita. Aqui Paulo não está trazendo sinônimos, Paulo está trazendo 3 características que são diferentes em sentido. E perfeição, meus irmãos, diz respeito ao ser de Deus. A vontade de Deus é perfeita, porque é a vontade de um Deus perfeito. Se Deus é perfeito, preste atenção nisso, tudo aquilo que Deus decreta, tudo aquilo que Deus estabelece como preceito para ser seguido, tudo aquilo que Deus constitui como lei, como mandamento, como ordem, é perfeito. É algo que não tem falha, é algo que não tem mancha, é algo que não tem mácula, porque vem de Deus. Conforme o salmista no Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Tudo aquilo que vem do Senhor, que parte direto do ser do próprio Deus,
é perfeito. Quero que o irmão pense na criação. O texto de Gênesis diz que Deus, ao terminar sua obra, viu tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom. Ali nós vemos uma criação, e nós vemos uma criação de Deus que não é perfeita. O texto fala que é tudo muito bom. Mas o salmista diz que a lei de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Sabe por quê, queridos? Porque a lei, a vontade de Deus não é criada por Deus. A vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus é a exata expressão do ser de Deus, que posteriormente encarnou na pessoa de Jesus Cristo. A vontade de Deus é perfeita, meus irmãos, porque ela representa exatamente quem Deus é, o que Deus faz, a grandeza e a maravilha deste Deus a quem nós servimos, mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A vontade de Deus, meus irmãos, é perfeita. E por fim, em quarto lugar, a vontade de Deus pode ser vivida, pode ser experimentada. É possível, Paulo está mostrando aqui, ter uma experiência de vida que reflita a vontade de Deus. Nós vemos no verso 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam o quê? Experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que tenham a capacidade, tenham a condição de obedecer a Deus. Aí é que surge uma pergunta: mas quem pode experimentar a vontade de Deus? Quem pode ter uma experiência de viver uma vida aprovada por Deus? Queridos, primeiro, qualquer um que tenha sido criado por Deus, qualquer ser humano que tenha a imagem de Deus, tem capacidade para, em dada medida, fazer a vontade de Deus. É por isso que nós vemos pessoas que desconhecem a Cristo sendo pessoas bondosas, pessoas que não são cristãs, que rejeitam a Cristo com a boca, sendo pessoas muito mais amorosas às vezes do que um cristão professo de anos, temente a Deus. Porém, todavia, contudo, preste atenção nisso, qualquer um pode experimentar a vontade de Deus, mas somente os crentes podem fazer a vontade de Deus tendo consciência e por isso ser aprovados na execução dessa vontade. O descrente pode fazer vontade de Deus, mas ele não reconhece como vontade de Deus. Ele não entende que é vontade de Deus. Ele não crê em Deus. Ele pode crer em algum Deus, mas não no único e verdadeiro Deus, aquele que as Escrituras e somente as Escrituras revelam. Estes que creem neste Deus, o Deus das Escrituras, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que faz habitar o Espírito Santo em nós, Pai, Filho e Espírito Santo, somente estes que creem neste Deus, fazem a vontade de Deus conscientemente, e portanto, se tornam aprovados em suas obras, não por causa de suas obras, mas por causa daquele que o salvou, por causa das obras de Jesus Cristo. Somente o crente, queridos, tem a consciência de que as suas obras não possuem a capacidade de fazer com que ele se torne próximo de Deus. Ao contrário, em resposta ao Deus que se aproxima dele,
esse crente entende, compreende qual a vontade de Deus para a sua vida através da palavra, e então, a partir disso, busca viver essa vontade de Deus em cada momento. É uma reação à obra de Deus. Experimentar a vontade de Deus é uma reação à obra da graça. Do contrário, diríamos que podemos nos salvar pela lei, e sabemos que isso é totalmente contrário ao Evangelho. Do contrário, poderíamos dizer por aí que fazemos por merecer a nossa salvação, e sabemos que não é por aí. A vontade de Deus pode ser vivida, pode ser experimentada. Fica aqui ainda uma pergunta diante disso: como então é possível viver a vontade de Deus? Como é possível que experimentemos essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Em primeiro lugar, somente em resposta à graça de Deus. Viver a vontade de Deus somente é uma resposta à obra de Deus nas nossas vidas. Presta atenção no verso 1, como Paulo começa o texto. Olha o que ele começa dizendo: portanto, irmãos, portanto, já que o quê? Já que vocês sabem que Cristo salvou vocês pela graça, que Cristo os elegeu desde a eternidade, que Cristo trouxe essa salvação tanto para judeus quanto para gentios. Portanto, já que vocês sabem que Deus operou uma obra grandiosa em vocês, vocês vivam em obediência a Deus. Presta atenção nesses termos iniciais. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo está dizendo. Paulo está apontando para o fato de que diante das muitas misericórdias de Deus, misericórdias essas que são insistentemente repetidas pelos salmistas em diversos salmos. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Misericórdia essa que é exaltada pelo Senhor, pelo profeta Jeremias, que diz: não fossem as muitas misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, seríamos consumidos. Misericórdias essas, queridos, que todas as Escrituras revelam, de um Deus paciente, de um Deus de ânimo longo, que não tem prazer em punir o pecador, mas dá oportunidades infinitas para que ele se arrependa. Portanto, pelas misericórdias de Deus, já que vocês reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador, portanto, hajam assim, assim e assim. Este versículo, queridos, ele é uma conclusão prática de toda a base doutrinária construída por Paulo até então. Então, se nós pudéssemos resumir em uma frase aquilo que significa esse portanto, certamente a frase seria algo como: Romanos relata a forma como Deus, que elegeu Israel para trazer a salvação à humanidade, elege e salva graciosamente pecadores de toda raça, língua, tribo e nação, que merecem o inferno, mediante a fé em Cristo. Portanto, se é possível ao pecador experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se é possível que o pecador obedeça a Deus, o é possível porque um dia esse pecador foi alcançado pela graça, porque Deus foi misericordioso com ele até o fim, até o ponto dele se render e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Em primeiro lugar, então, é possível viver a vontade de Deus em resposta à graça de Deus. Segundo,
É possível viver a vontade de Deus buscando apresentar um viver consagrado a Deus. Buscando apresentar um viver consagrado a Deus. Como vive um crente que responde à graça de Deus? Verso 1 ainda. Irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço, e aqui a tradução melhor seria rogo ou apelo, faço um apelo. Para quê? Para que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, queridos, em resposta à graça de Deus, em resposta ao entendimento daquilo que Deus fez nas nossas vidas, o crente, ele pega e ele oferece os seus corpos, e corpos aqui não é o corpo de carne e osso, é a integralidade do seu ser, é a totalidade da sua vida, como um sacrifício a Deus. Então esse crente passa a renunciar suas vontades, esse crente passa a renunciar às suas preferências, ele diz não para coisas boas, para coisas que são boas, a fim de poder dizer sim para Cristo. Isso aqui expressa mais ou menos aquilo que Paulo diz aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 3, 20. A vida do crente, meus irmãos, ela precisa ser um sacrifício a Deus. Mas nós devemos prestar atenção no tipo de sacrifício. Não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Porque ele é um sacrifício tendo em mente que o sacrifício de morte de Cristo já foi definitivo. Então Jesus já se sacrificou. O nosso sacrifício é um sacrifício de vida, porque o nosso Senhor que se sacrificou, ressuscitou e vive. É um sacrifício não só vivo, mas é um sacrifício santo. A vida do crente é um sacrifício santo. Por quê? Porque o crente, ele foi separado do mundo, santificado do mundo. Santidade significa separação de Deus, por Deus, separado do mundo por Deus e para Deus. Deus chamou, tirou o crente do mundo, tirou o crente das trevas, separou esse crente para a sua maravilhosa luz. Por Deus, para Deus. Sacrifício santo, porque somos santos por Deus e para Deus. E por fim, sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque consiste em compreender que o Senhor quis nos salvar, mesmo que não merecêssemos, mesmo que não fizéssemos nada por isso, unicamente com a finalidade de que o nosso viver também pudesse ser agradável a Ele. Por isso que Paulo encerra o verso 1 dizendo: este é o culto racional de vocês. Viver em renúncia, viver em santificação, viver em obediência, é o culto racional de vocês. Não é um culto segundo as suas emoções, é um culto que vocês sabem que tem que oferecer. Por quê? Porque Jesus desceu à terra para morrer no seu lugar. Simples, suficiente, bastante para que compreendamos. Terceiro, como é possível viver a vontade de Deus? Vivendo segundo a compreensão do que é ser nova criatura. Vivendo segundo a compreensão do que é ser nova criatura. Então nós fomos separados do mundo por Deus e para Deus. Isso é uma compreensão.
E para que isso fosse possível, o que houve nas nossas vidas, no nosso ser? Deus tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Nós passamos por um processo chamado de regeneração, de novo nascimento. Antes éramos indispostos para com Deus, depois nos tornamos dispostos para Deus. Antes odiávamos a Deus, depois passamos a amar a Deus. Regeneração, ou aquilo que Paulo fala no verso 2, sobre renovação da mente. Algo que vem de Deus. Para que isso fosse possível, Deus renovou a nossa mente. Então, queridos, a ideia é que em resposta à nossa regeneração, nós vamos nos deixando ser transformados por Deus todos os dias. É o que diz Paulo aqui: não vivam conforme os padrões deste mundo. Ele manda excluir os padrões mundanos das nossas vidas, mas deixem que Deus os transforme. E aqui algumas traduções, ou a maioria das traduções traz, mas transformai-vos ou transformem-se pela renovação da mente. Aqui o tradutor da minha tradução escolheu deixem que Deus os transforme por causa do grego, onde nós temos um verbo na voz passiva. Então seria uma ação que o agente recebe, não que executa por si próprio. Somente segundo a obra de Deus é possível viver em transformação pela renovação da mente. Conforme nós cremos em Cristo, nós devemos entender que somos novas criaturas, que somos uma nova feitura, que somos um novo povo, que temos uma nova identidade, que somos feitos de novo. Queridos, e isso foi feito com tanto poder quanto quando Deus usou para criar o mundo. O poder que Deus imprimiu para que todas as coisas viessem à existência. O poder que Deus usou para criar os primeiros seres humanos. Foi o mesmo poder, a mesma quantidade, a mesma força de poder que Deus usou para que você pudesse se tornar um crente. É por isso que Paulo apela: deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É justamente porque a salvação em Cristo é uma obra tão de Deus, tão executada por Deus, que nós nos rendemos com gratidão, com consciência da nossa incapacidade, da nossa falha, e decidimos mudar de direção, não só uma vez, mas todos os dias das nossas vidas, vivendo aquilo que Paulo chama de boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, caminhando em obediência. Quero concluir a mensagem, meus irmãos, apontando para você e dizendo que se você um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o recebeu de verdade, não segundo o decisionismo que nós temos por aí, não só porque você repetiu uma oração, mas se você recebeu Jesus de verdade, se Ele é o seu Senhor, se Ele tomou o seu coração, você é nova criatura. Você passou da morte para a vida, você foi feito novo de novo. Sua mente é uma nova mente, seu coração de pedra não é mais de pedra, agora é de carne. E se você é nova criatura, querido, preste atenção, você não pertence mais a este mundo. Você é alguém que está sendo chamado por Deus todos os dias a viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus nos convida nesta noite a olharmos para nós mesmos e buscarmos uma compreensão, queridos, de tudo aquilo que Deus fez por nós. Algo que nós nos esquecemos muitas vezes, algo que tantas vezes nós nos ignoramos, achando que o máximo que Deus fez por nós foi nos dar uma vida tranquila, uma família equilibrada, finanças abençoadas e olhe lá. Não, meus irmãos, a obra de Deus na sua vida, ela vai muito além daquilo que você pode enxergar. Ela vai muito além até mesmo daquilo que você pode sentir. Ela é uma obra estabelecida na eternidade, por decretos imutáveis. Que passa pelo cumprimento de preceitos estabelecidos pelo Deus perfeito. Compreenda tudo que Deus fez por você. E compreendendo isso, se faça a seguinte pergunta: será que vale a pena obedecer a Deus? Porque, queridos, se for por aspectos simplesmente humanos que Cristo veio a essa terra, eu digo aspectos estritamente materiais, que Cristo morreu naquela cruz, e por causa dele, nós estamos sujeitos à perseguição, à morte, à espada. Se foi só estritamente material, vale a pena obedecer a Deus? Não. Vale a pena obedecer a Deus, porque a obra dele nas nossas vidas foi grande, foi poderosa, foi uma obra distinta, que não tem nada a ver com carros, casas e famílias, mas sim com um reino eterno, contra o qual as milícias de Satanás batalham todos os dias, dia e noite, para tentar tragar um, tragar outro. Um dia contra mim, um dia contra você, mas sempre contra o povo de Deus. Nós éramos dele, Deus nos saqueou de lá e nos trouxe para a sua luz. Será que vale realmente a pena obedecer a Deus? Certo que sim. Deus tem uma vontade para as nossas vidas, não específica, como alguns ensinam, em que tudo que nós vamos fazer, nós temos que perguntar para Deus se é da vontade dEle. Não, leia a sua Bíblia e saiba tomar suas decisões, como um homem e mulher de Deus, tendo confiança de que aquilo que Deus estabelece como preceito, deve ser obedecido independente da sua decisão. A vontade de Deus para as nossas vidas é que nós tomemos cada uma das nossas decisões tendo consciência do fato de que em Cristo, que morreu no nosso lugar e ressuscitou, em Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Essa que Paulo diz que é boa, agradável e perfeita. Vou deixar alguns desafios para você, ligados a este texto. Primeiro desafio: aceite a graça de Deus. Para de tentar resolver seu problema sozinho. Para de tentar achar que você pode se salvar sozinho. Se Deus não operasse grande milagre em você, você ainda estaria no lugar que você estava. Aceite a graça de Deus. Segundo desafio:
Consagre sua vida a Deus. Se separe. Tenha momentos a sós com Deus, só você e Deus. Conheça mais de Deus na sua palavra. Se aprofunde nesse conhecimento e no desejo por esse conhecimento. Consagre sua vida a Deus. Terceiro desafio: viva como uma nova criatura, refeita pelo poder de Deus. Se você agora é crente, você não pode ser o mesmo que era antes. Não são as mesmas conversas. Não é o mesmo pensar, não são os mesmos gostos. Não é o mesmo modo de vestir sequer. Se você é um crente, se você é uma nova criatura, saiba que Deus imprimiu poder para que você nascesse de novo. Muito poder. Sendo assim, perguntam a Jesus: quem pode se salvar, segundo o jovem rico? Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Até mesmo salvar você, até mesmo me salvar, o pior dos pecadores. Viva como uma nova criatura, refeita pelo poder de Deus. Possamos entender, queridos, que a vontade de Deus é muito mais do que saber se Deus quer que eu seja médico, advogado ou engenheiro. É muito mais que saber se Deus quer que eu tire o casaco verde, azul ou cor-de-rosa do meu armário. É muito mais que saber se Deus quer que hoje eu coma carne, frango ou peixe. A vontade de Deus diz respeito a preceitos que são eternos, que nós podemos resumir em 2 mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Quer experimentar a vontade de Deus? Quer saber qual é a vontade de Deus? Eis aí a vontade de Deus. Vamos orar, queridos. Deus Santo, a Ti seja o louvor, Pai. A Ti seja a honra, a glória e a adoração. Tu és o Deus das nossas vidas, verdadeiro Deus e Senhor, em quem não há falha, em quem não há erro, em quem não há sombra de imperfeição. Louvamos a Ti, Pai, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Mas para nós, às vezes, ela tem sido tão difícil. Que o Senhor nos dê a capacidade, Pai, de viver segundo a renovação da nossa mente, experimentando essa transformação todos os dias das nossas vidas, experimentando o poder da obra de regeneração do Teu Espírito Santo, em cada novo amanhecer, para que, tendo consciência desta obra maravilhosa, nos acheguemos a Ti e busquemos ao Senhor, segundo a Tua graça, Pai. Nos capacita a entender quais são os Teus propósitos para nós, de modo que reconheçamos que o propósito do Senhor está ligado à Tua essência. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, diz o Teu apóstolo na sua primeira epístola.
Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a viver este amor, o amor do Senhor, em cada momento, para que possamos experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.